Olá, gente querida! Seja bem-vindo a esse canal. É um prazer te receber aqui. Eu já quero convidar você a fazer parte desse canal. Se você ainda não está inscrito aqui, clique em inscrever-se, ative o sininho de notificações. Se você pode, seja membro desse canal e assista todas as mensagens que tem aqui. Deixe o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Eu tenho certeza que fazendo assim, você estará ajudando muita gente a despertar-se do sono, da ignorância, a sair debaixo da manipulação do sistema religioso, ok? Se você quiser participar ao vivo dos nossos encontros, de terça a domingo nós temos encontro lá no meu perfil no TikTok. Se você quiser participar, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Você vai clicar nesse link, vai ir para o meu TikTok. Chegando lá, me segue e assista os vídeos e nós teremos um encontro de terça a domingo às 8 horas da noite. Beleza? Estou agora ao vivo aqui no TikTok com 138 pessoas. A Angélica acabou de chegar. Boa noite, Angélica. O Rony está aqui comigo. Deixa eu ver mais quem é. Maria Cleone, a Tatiane Cruz, o Wagner, a Marcela, deixa eu ver mais quem. A Sônia, o Evandro. É isso aí. Estamos aqui agora com 133 pessoas. Vai chegando gente, vai saindo gente. E é assim que funciona. O Walter, a Adriana, o Anselmo. Estamos juntos, gente. Quem tá aqui no TikTok, se você ainda não tá inscrito lá no meu canal no YouTube, não deixe de se inscrever. Quando acabar aqui, vai lá no meu perfil, aqui no TikTok. Vai no link que tem na biografia do meu perfil e você será direcionado para o meu canal no YouTube. Chegando lá, se inscreva, tá bom? Gente, o tema da nossa reflexão de hoje é esse. O Deus da maioria dos crentes não existe. Eu vou repetir para você. O Deus da maioria dos crentes não existe. E antes que você surte com o tema, deixe eu já te esclarecer que ao usar a palavra crentes, eu estou me referindo a um grupo exclusivo de pessoas que se autodenominam santos, melhores, dignos, perfeitos, exemplos. Quando eu falo de crente, nesta minha fala aqui hoje, eu estou me referindo aos legalistas que batem no peito e gostam de acusar o próximo, de condenar o próximo ao inferno. Por isso, o tema da nossa live de hoje, ou da nossa mensagem de hoje é: o Deus da maioria dos crentes não existe. Outro dia alguém me fez a seguinte pergunta: Charlison, se Deus é um só, então por que existem tantas igrejas? Quando fala em igrejas, você sabe que eles estão se referindo a templos, né? Nós sabemos que igreja não é templo, nós sabemos que igreja não é prédio, que igreja não é salão, que igreja são pessoas. Mas, para quem ainda não entendeu isso, eles entendem que igreja é a placa, é a denominação. Então eles me perguntam: Charlison, se Deus é só um, então por que existem tantas igrejas, tantas denominações? Para você ter uma ideia, minha gente, só aqui no quarteirão da rua da minha casa, eu estava fazendo a conta, tem 6 igrejas, tem 6 templos, 6 denominações. Inclusive aqui na esquina tem 2, uma de frente com a outra. E teve um tempo atrás que aconteceu um culto em que uma igreja colocou o microfone o som mais alto e começou a criticar o culto da outra igreja, porque uma é daquelas igrejas barulhentas, a outra é daquela igreja mais silenciosa. E a barulhenta começou a falar que essas igrejas silenciosas não tem Deus, taranã. Os da igreja silenciosa começaram a falar lá dentro que aquilo que estava acontecendo lá dentro da igreja barulhenta não tinha nada de Deus. Resumindo, foi uma guerra. Uma falando que Deus não estava dentro da outra. Sabe por quê, gente? Porque, na verdade, o Deus desses crentes religiosos, fanáticos,
eles não existem, ele não existe. Sabe por que existem tantas denominações? Sabe por quê? É verdade, Giovanni, todos estavam certos, né? Sabe por que existem tantas denominações? Porque cada denominação cria no seu imaginário um Deus que se adequa às suas tradições, aos seus credos, às suas doutrinas e às suas regras. Cada denominação tem um Deus que se encaixa a ela. E o Deus que se encaixa nessa denominação não se encaixa na outra. E o Deus da minha denominação é só meu. E para mim só existe o Deus da minha denominação. É assim que acontece, minha gente. Porque eu preciso construir no meu imaginário um Deus que se parece com as minhas necessidades e com os meus gostos. Eu preciso construir um Deus que se parece com as minhas crenças. É por isso que eu não sei como é aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade tem mais igreja que boteco. Inclusive, a minha cidade é considerada a cidade mundial dos evangélicos. Não sei de onde tirar esse mundial, mas a cidade mundial dos evangélicos. Sabe por quê? Não é porque tem evangélicos, é porque tem templos, denominações. Tudo que você imaginar de nome de denominação tem aqui na minha cidade. Agora eu fico pensando, sabe, gente? A cidade mundial dos evangélicos também é considerada uma das cidades mais violentas do Brasil. O que esses evangélicos têm feito que não tem mudado esse ranking de criminalidade da nossa cidade? Não, porque quando eu leio o livro de Atos, eu vejo Paulo e Silas, em outro tempo, Paulo e Barnabé, colocando o mundo de cabeça para baixo, minha gente. Mudando cidades, mudando nações. Agora, uma cidade que chama para si o título de Cidade Mundial dos Evangélicos está entre as mais violentas do Brasil. E o que esse evangelho tem promovido? Qual diferença que esse evangelho tem promovido para as pessoas? O que eu quero te dizer é que quando dizem para você assim, olha, o mundo quer ver a diferença em nós, a diferença que o mundo quer ver em nós não é a roupa que você usa, não é o perfume que você usa. A diferença que o mundo quer ver em nós não é o tamanho do seu cabelo. Não é essa a diferença. A diferença que o mundo quer ver em nós é que se nós parecemos com Jesus. Porque em uma sociedade tão corrompida, todo aquele que se parece com Jesus é diferente. Todo aquele que vive conforme Jesus é diferente. Agora, Almas Cansado comentou assim, ó, meu irmão, no muito falar não falta pecado, Jesus te ama. Não entendi, mas tudo bem. Mas é pecado cortar o cabelo. Agora veja bem, minha gente, o Deus, repito, o Deus da maioria dos crentes não existe. Por que não existe? Porque foram eles mesmos que criaram na cabeça esse Deus. E quem falou isso não sou eu. Quem fala isso é o próprio Jesus. Quer que eu leia para você? Está aqui em Lucas. Se você tem uma Bíblia aí, pega ela para acompanhar comigo. Lucas no capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Olha só, Jesus falando que o Deus de religioso, legalista, fanático não existe. Olha só o que diz. Jesus também, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Jesus também contou uma parábola
para aqueles que se achavam muito bons e desprezavam os outros. Quem eram esses? Se você ler o contexto, você vai ver que Jesus estava aqui falando para os fariseus e escribas. Quem eram os fariseus e os escribas? Eram os religiosos da época. Os fariseus eram os que ditavam as regras. Os escribas eram os que entendiam, eram considerados de doutores da lei, né? Eram os estudiosos das escrituras. É para esse povo que Jesus está falando. Olha o que Jesus fala. Jesus contou uma parábola para aqueles que se achavam melhores que os outros, muito bons, e desprezavam os outros. Olha a parábola de Jesus. 2 homens subiram ao templo para orar. Esse templo aqui é o templo de Jerusalém. Não pense que é uma igreja evangélica, tá bom? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. Jesus já pisou no calo do povo, gente. Porque os fariseus eram considerados santos. Na verdade, os fariseus se consideravam santos. Se consideravam acima de todos. Aí Jesus fala assim, olha, foi 2 homens para o templo orar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos, ou publicano. Os publicanos naquela época, eu já expliquei isso aqui para quem me acompanha, os publicanos eram rejeitados pela sociedade, sabe por quê? Porque publicano era um judeu que trabalhava para Roma. E Roma, nessa época, estava dominando sobre Israel. Então, um publicano era considerado traidor da pátria, traidor da nação. Era como se ele estivesse trabalhando para o inimigo. Nenhum judeu gostava de publicano. Inclusive, tinha o costume de quando alguém passava na rua, perto de um publicano, cuspia no chão, demonstrando desprezo. Agora vem, olha só. 2 homens foram ao templo para orar. Olha os 2 polos. Um era fariseu, santo, aplaudido pela sociedade, considerado homem de Deus. Do outro lado, um publicano, considerado traidor, considerado ladrão, considerado desprezível ou desprezado. O fariseu ficou de pé e orou, palavra de Jesus, e orou de si para si mesmo. Pega aí a sua Bíblia, isso está no versículo 10. Capítulo 18, versículo 10 de Lucas. O fariseu, o santo homem de Deus, ficou de pé e orou de si para si mesmo. Sabe o que Jesus está falando? Que o Deus que esse fariseu está orando é ele mesmo. O Deus para o qual esse fariseu ora é um Deus criado na sua própria mente. O Deus para o qual o fariseu ora não existe. Ele está orando de si para si mesmo. Orou de si para si mesmo, dizendo, ó Deus. E esse Deus, quando ele diz ó Deus, ele está falando para ele mesmo. Porque o Deus do religioso, minha gente, o Deus do religioso, todo religioso cultua a si mesmo. Vou repetir. Todo religioso cultua a si mesmo. Eles se idolatram, são narcisistas. Todo religioso, e se você nunca observou, comece a observar a partir de hoje. Todo religioso coloca os seus gostos como verdades bíblicas. Tiram textos do contexto para poder validar as suas vontades, os seus gostos. Eu fui há um tempo atrás, bastante tempo atrás, eu fui de uma denominação que era estreitamente pecado jogar bola. Inclusive, muitos amigos meus foram disciplinados, conforme eles falam,
foram disciplinados porque foram jogar bola. E o pastor presidente ficou sabendo. E no próximo mês estavam disciplinados. E era, assim, um pecado mortal jogar bola, sabe? Até que um dia vazou um vídeo aqui na cidade do filho desse pastor presidente, lá nos Estados Unidos, jogando bola com outros pastores. E aí os irmãos da igreja foram contestar com o pastor. Sabe o que ele fez? Ele falou assim: olha, irmãos, os tempos mudaram. Antigamente, né, a gente não tinha compreensão das coisas, mas os tempos mudam. A partir daí, minha gente, acabou, não foi mais pecado jogar bola. Inclusive, começaram a fazer campeonato dos pastores aqui também da cidade. Mudou, sabe por quê? Porque ele precisou mudar de opinião, porque agora, dentro da família dele, tinha alguém fazendo aquilo que há muito tempo ele vinha pregando que era pecado fazer. Todo religioso manipula as escrituras, e eu não estou dizendo que é pecado, tá, gente? Eu estou dizendo que eles usam a escritura ao seu bel prazer. A seu bel prazer. Conforme a sua necessidade, eles fazem a Bíblia dizer o que eles querem que dizem. É por isso que quando me falam assim, olha, a Bíblia tem a resposta para tudo. Bom, sim. Agora, a verdade absoluta está em Jesus. É Jesus que nós avaliamos. É Jesus que nós devemos olhar. É Jesus que é a nossa chave hermenêutica. É Jesus que dá a última palavra. Porque se eu for usar a Bíblia para dar respostas, eu tenho resposta para o que eu quiser criar. Inclusive para criar as minhas vontades. Inclusive para endossar as minhas crenças. Agora, quando eu olho para Jesus, eu tenho que me colocar no meu lugar e deixar Jesus falar. É isso que religioso não suporta. Religioso precisa fazer montagens de Paulo com reis, com Jeremias, e precisa fazer esse quebra-cabeça para poder criar as suas doutrinas, minha gente. Por isso que muita gente não entende quando fala que eu sou seguidor de Jesus e não da Bíblia. Eu sou seguidor de Jesus e não de Paulo. Eu sou seguidor de Jesus e não de Davi. Eu sou seguidor de Jesus e ponto final. Porque a última palavra é dele. Paulo é meu irmão. E para mim, Paulo, ele fala o evangelho quando ele está conforme Jesus. Agora, quando Paulo fala conforme Paulo, ele é só Paulo dando a sua opinião. Dando a sua opinião, minha gente. Agora, Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca foi um livro. A palavra de Deus é uma pessoa. A palavra de Deus é Jesus. E aí, o fariseu está orando de si para si mesmo, porque ele criou no seu imaginário um Deus que se adequa aos requisitos que ele vai citar a seguir. E olha só o que ele diz: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento, não sou desonesto, não sou imoral, não sou como os outros pecadores. Te agradeço também porque não sou publicano, como esse publicano que está aqui do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª de tudo que eu ganho. Então o fariseu, ele é um soberbo e dizimista. Interessante é que a relação desse fariseu com esse Deus criado por ele é uma relação absolutamente de troca, né? Ele está dizendo o seguinte: ô Deus, o Senhor me abençoa, porque olha só quem eu sou, né? Eu não sou pecador, eu não sou como as outras pessoas, eu não sou desonesto e sou dizimista ainda por cima.
Então, Deus, né? Derrama as bênçãos aí. Quem nunca ouviu alguém dizer assim: eu não sei porque eu estou passando por essa luta, pois eu sou uma pessoa fiel a Deus, eu sou dizimista fiel, eu estou frequente em todos os trabalhos, não sei porque essa luta veio. Você já ouviu alguém falar isso, minha gente? Porque eu já ouvi muito. Porque o Deus criado pela maioria dos crentes, o Deus criado pela maioria dos crentes, ele é um Deus que trabalha por meio de trocas. E ele tem necessidade que você faça alguma coisa para ele, para só assim ele te abençoar. Ele tem necessidade que você frequente um lugar para só assim ele te proteger. O Vitor está dizendo, se tivesse celular, esse fariseu fazia um vídeo de sua oração. Exatamente, o Vitor. Barganha, exatamente, Sônia. Esse Deus da religião precisa fazer barganhas. E todo religioso, ele só sente que ele está fazendo alguma coisa para Deus, ou que ele está servindo a Deus, se ele estiver fazendo essas barganhas. Por quê, minha gente? Porque na cabeça dele é isso que esse Deus quer. E por que ele tem isso na cabeça? Porque esse Deus foi criado por ele. Foi ele que criou esse Deus na cabeça. Eu repito, o Deus da maioria dos crentes não existe. A maioria dos crentes oram para o seu próprio ego. A maioria dos crentes jejuam para mostrar que são mais espirituais. A maioria dos crentes vive uma religiosidade plástica. Perceba, gente, que eu estou usando a palavra maioria exatamente para não ser injusto com a minoria que existe, que ainda vive de forma sincera, ok? Então, por isso eu estou usando a palavra maioria. O Deus da maioria dos crentes é uma criação da sua própria mente. É uma criação mental das suas próprias necessidades. E perceba que quanto mais legalista é a pessoa, mais ele se sente cobrado por esse Deus. Mas, gente, eu recebo todos os dias comentários, e muitos comentários, de pessoas falando assim: Charlison, Deus vai pesar a mão sobre você. Charlison, Deus vai cobrar de você. Charlison, Deus vai fazer... Todos os dias eu recebo mensagem. Sabe por quê? Porque esse é o relacionamento dessas pessoas com esse Deus criado por eles. Um relacionamento de: se não for do meu jeito, eu mato. Se não for conforme eu quero, eu estrangulo. O que eu quero dizer para você é que a maioria dos crentes, eles têm um relacionamento de medo com Deus. E um Deus assim é para ter medo mesmo, né, gente? Um Deus assim que coloca um câncer numa criancinha para poder cobrar o pecado do pai é para ter medo mesmo. Um Deus que mata pessoas para poder cobrar. Me falaram esses dias que a guerra lá de Israel é por causa do carnaval aqui no Brasil. Um Deus que mata gente lá em Israel porque tem um grupo de pessoas dançando carnaval no Brasil, é um Deus pior que o diabo, né, gente? Mas infelizmente é um Deus assim que foi criado pela religião. Um Deus mesquinho, vingativo, que está todo o tempo decidido a te castigar. Vamos continuar a leitura para nós podermos encerrar? Então ele fez essa oração, né, mostrando todo o seu currículo de santidade para esse Deus. Agora, do outro lado, no outro extremo, nós temos o cobrador de impostos, que ficou de longe e nem sequer levantou o rosto para o céu, mas batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O primeiro está orando de si para si mesmo.
O segundo está orando sobre si para Deus. O segundo, o pecador, está colocando diante de Deus as suas mazelas. Está colocando diante de Deus todo o seu pecado. Ele está dizendo assim: Deus, eu não vou esconder, eu sou um pecador mesmo. Eu não vou esconder, Deus, eu sou canalha mesmo. Eu não vou esconder. Eu penso coisa ruim mesmo. Eu faço coisas ruins mesmo. Deus, eu não tem como esconder de ti. Então deixa eu mostrar quem eu sou de verdade. Aí Jesus termina dizendo assim, olha, versículo 14. Eu afirmo a você que quem desceu justificado foi o publicano e não o fariseu. Sabe por quê, gente? Anote isso aqui. Quem já me acompanha há mais tempo já tem anotado. Se você está aqui agora, chegou agora, anote isso aqui. Para Deus, vale mais um pecador assumido do que um fariseu hipócrita. É melhor ser um pecador assumido diante de Deus do que ser um fariseu hipócrita. Porque o fariseu, ele engana o outro, ele engana a si mesmo e pensa que pode enganar a Deus. Agora, minha gente, para Deus, é melhor você ser pecador e assumir diante dele quem você é, do que viver uma falsa espiritualidade a fim de impressionar a multidão. Eu quero dizer para você e encerro com esta frase. Qual tem sido o seu relacionamento com Deus de verdade? Eu não estou falando com Deus da religião. Eu não estou falando com Deus criado pelo sistema. Eu não estou falando com Deus criado pelos líderes religiosos. Eu não estou falando pelo Deus criado pelo legalismo religioso. Eu estou falando do Deus de verdade. Para o Deus que está acima da minha compreensão, da sua compreensão. Para aquele Deus que não pode ser compreendido. Para aquele Deus que não cabe na nossa mente. Para aquele Deus que não cabe em um livro. Para aquele Deus que não cabe em um templo. Eu estou falando do Deus que é a fonte criadora de todas as coisas, que é a energia máxima que mantém e que sustenta todas as coisas, e que nele, para ele, por ele, tudo existe. Qual é o seu relacionamento com ele? Vocês têm se apresentado diante desse Deus com base nas suas expectativas, nas suas crenças de quem ele seja? Ou você se apresenta diante dele sem tentar compreendê-lo, mas compreendendo quem você é e mostrando para ele a sua realidade? Porque o Deus da maioria dos crentes não existe. Mas o Deus verdadeiro, o Deus incompreensível e incompreendido, ele te conhece. E não é você que tem que conhecê-lo, é ele que te conhece. Conheça a si mesmo. Porque quanto mais você se conhece, mais você sabe que você jamais vai conhecer esse Deus incompreensível, incompreendido. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei que jamais eu vou compreender esse Deus. Porque o Deus que eu entendo, o Deus que eu compreendo, ele não é Deus. Amém, minha gente.